Bom dia, pessoal! Hoje nós teremos mais uma sessão de Masterclass de SIM e hoje focado em DLP. Então, o tema do Masterclass de hoje é Construindo um Plano de Prevenção à Perda de Dados Compreensiva. E para o Masterclass de hoje, nós temos aqui o João Vitor, que ele é consultor de cibersegurança aqui na Managing Engine, nosso analista técnico. João, se quiser se apresentar, falar um oi para o pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? E eu sou a Mariana, Content Writer aqui na Managing Engine. E agora, falando da nossa agenda, vou explicar um pouquinho os assuntos que a gente vai abordar no nosso Masterclass de hoje. Então, o primeiro tópico é a abordagem de aceitação de risco para a segurança de dados. Eu e o João vamos explicar um pouquinho o que é essa abordagem e como ela pode ser aplicada na sua empresa. O segundo tópico são as noções básicas de DLP e como definir, definindo o DLP e a sua importância para uma organização. O terceiro tópico são as capacidades críticas das ferramentas de DLP. Então, a gente vai destrinchar bastante o que uma ferramenta de DLP deve ter, que pontos ela deve ajudar dentro da sua empresa. E, claro, vamos mostrar uma ferramenta robusta, abrangente e completa para te ajudar nessa caminhada. E, por último, uma estratégia DLP e como elaborar um plano forte para o seu negócio. Então, para dar início, eu gostaria de analisar um pouquinho esse gráfico com vocês, e falar sobre o crescimento na quantidade de dados que são armazenados atualmente e também o crescimento esperado para o próximo ano. Os dados nesse gráfico, eles estão sendo analisados em zettabytes, que é uma unidade de medida para armazenamento digital. Essa unidade representa uma quantidade muito grande de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, 1 zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes. Então, a gente consegue ver ali que em 2010 eram armazenados 2 zettabytes apenas. Lembrando que 1 zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. Então, em 2010 eram armazenados 2 zettabytes, porém, com o crescimento de armazenamento de dados dentro das organizações, é esperado que em 2025 nós alcancemos um armazenamento de quase 200 zettabytes de dados. Então, é um crescimento enorme. E esse gráfico, basicamente, define sobre o que a gente vai falar hoje, que é toda empresa é uma empresa de dados. E o que isso significa, essa ideia de que toda empresa é uma empresa de dados tem essa ligação direta com a crescente de armazenamento de dados, com a crescente quantidade de dados que têm sido armazenados dentro de todas as empresas. E esses dados, atualmente, eles quase são como um ativo, dentro dessas empresas, um ativo, digamos que estratégico para todos os setores. Isso significa o quê? Que independente do ramo, do setor, do tamanho da empresa, toda empresa carrega uma quantidade enorme de dados. Então, e esses dados são utilizados tanto para tomada assertiva de decisões, para melhorar os processos internos, para oferecer melhores produtos. Então, toda empresa é uma empresa de dados. E aqui, justamente falando da importância de proteger os dados dentro das organizações, nós temos 3 casos de uso conhecidos, de 3 empresas, que a gente não vai citar o nome aqui, porém 3 empresas grandes que tiveram prejuízos financeiros e de reputação enormes por conta de vazamento de dado. Então, a primeira delas é uma empresa no ramo de crédito, extremamente conhecida, e ela teve que fazer um acordo para pagar 2,6 bilhões por vazamento de dado de clientes nos Estados Unidos. Então, foi um prejuízo enorme, tanto financeiro quanto para o nome da empresa, para a confiança ali dos seus clientes, ainda mais por ser uma empresa no ramo de crédito. A segunda empresa é uma empresa no ramo de hotelaria, que foi multada em 470 milhões por vazamento de dados dos hóspedes. Então, se a gente parar para pensar, o tempo inteiro nós estamos lidando com dados sensíveis, tanto com os nossos próprios dados sensíveis, como com dados sensíveis de clientes, parceiros, funcionários. Então, nesse caso dessa empresa de hotelaria, ela foi multada em 470 milhões por vazamento de dados dos próprios hóspedes. E, por último, tivemos um escândalo político, envolvendo uma rede social extremamente conhecida na época das eleições, onde dados
dos usuários dessa rede social foram vendidos em prol de campanhas políticas. Então, esses dados foram vendidos para que fossem usados em campanhas em prol de um político específico. Então, também foi um escândalo na reputação, um escândalo político e, claro, trouxe muitos prejuízos financeiros para essa empresa também. E aqui nós temos um estudo que foi lançado pela IBM, né? É um relatório, na verdade, que foi disponibilizado e ele traz alguns números alarmantes, né? Esse relatório, em resumo, nos mostra que leva apenas 24 horas para que um atacante, né, um hacker, uma pessoa mal intencionada, consiga um acesso de administrador dentro de uma ferramenta, dentro de uma organização. Então, em apenas 24 horas, ele consegue esse acesso, porém, leva cerca de 200 dias para que a empresa identifique que esse ataque ocorreu, e, além disso, 100 dias ou mais para que essa empresa consiga responder devidamente ao ataque que aconteceu. Então, em 24 horas, um atacante, um cybercriminoso acessa esse sistema, porém, levam dias e dias para que essa empresa consiga identificar e responder proativamente, né, a esse ataque. Então, dentro desses dias, milhares de dados podem ser roubados, milhares de sistemas podem ser acessados, né? Então, existe um risco enorme de prejuízos grandes dentro de uma organização. Esse relatório foi lançado em 2022 pela IBM e ele já traz esses números alarmantes, né? Então, é extremamente importante contar com uma solução que proteja os dados sensíveis da sua organização e que proteja informações, esses documentos, de forma abrangente. Bom, entrando nesse assunto, falando agora um pouco sobre a abordagem de aceitação de risco, a segurança de TI hoje já não está mais sobre evitar ataques ou bloquear ameaças. Acontecido com a melhor maneira de se possivelmente explicar o que tem acontecido com o mundo de segurança hoje é sobre a abordagem de aceitação de risco. Sempre se prevenir contra data breaches é quase impossível. Se todos os seus focos estiverem em descobrir os ataques antes deles ocorrerem, ou em proteger o seu ambiente a todo custo, a empresa pode ser pega desprevenida de diversas formas. Um ataque de dia zero é um grande exemplo disso. Por isso, é imprescindível que exista um plano de ação após o vazamento de dados. Caso a empresa seja pega de surpresa por uma nova metodologia de ataque e tiver posto todo o seu investimento no que acontece antes do ataque, assegurar o seu ambiente pode se tornar impossível. Por isso, é importante um plano de continuidade de negócios, para que a empresa não fique de mãos atadas ao verem seus dados sendo vazados. Para criar um plano ágil de proteção de dados, precisamos entender que um tamanho só não serve para todos. O que eu quero dizer com isso é que deve existir uma adaptabilidade ao seu ambiente e uma forma de ação de proteção de dados específicos à sua cultura organizacional. Uma ferramenta robusta pode ser essa ferramenta. Ela pode se adaptar ao seu ambiente e todo o ciclo de vida e pode proteger todos os dados no seu ambiente em todo o seu ciclo de vida, seja ele em armazenamento, em seu envio ou em seu uso. Certo. E agora, para contextualizar um pouco melhor, eu vou explicar para vocês o que exatamente é DLP, né? O que significa essa sigla e como isso funciona dentro de uma organização. Então, DLP, ou Data Loss Prevention, né? Prevenção de perda de dados, é utilizado para proteger essas informações sensíveis dentro de uma empresa. E qual é o objetivo do DLP, né? O objetivo é evitar que esses dados confidenciais e sensíveis, como informações pessoais, CPF, dados de pagamento, dados de clientes, questões comerciais, financeiros, segredos de empresa mesmo, sejam acessados, compartilhados, enviados para fora da organização de forma não autorizada e por pessoas mal intencionadas. Então, uma explicação simples, né? Imagine que os dados importantes de uma organização são esses documentos, são como pequenos documentos secretos. O DLP ele funciona como um segurança que está ali monitorando tudo o que está acontecendo com esses documentos. Então, dentro da empresa e especificamente com esses dados sensíveis. Então, se alguém tenta enviar um documento secreto e com dados sensíveis por e-mail, por exemplo, ou copiar para um pendrive, compartilhar de alguma forma que não seja segura, o DLP vai bloquear essa ação, pode bloquear essa ação, ou então alertar alguém sobre o que está acontecendo. Dessa forma, ele ajuda a evitar que esses documentos e dados importantes escapem, né, e caiam em mãos erradas com pessoas mal intencionadas.
Então, em resumo, o DLP ajuda essas empresas a proteger as suas informações sensíveis, valiosas e garantir que elas não sejam perdidas ou vazadas, seja por acidente interno, né, por alguma falha ali interna, ou por má intenção, por alguém que acesse os seus dados e até mesmo venda esses dados, como a gente viu nos casos de uso, né, venda esses dados sensíveis em troca de algum valor monetário. Bom, seguindo isso, vamos identificar e entender as capacidades críticas de uma ferramenta de DLP. O DLP, ele existe para proteger nossos dados sensíveis e para fazer isso, ele deve saber onde estão esses dados sensíveis. Você também precisa ter plena consciência de onde eles estão e uma ferramenta robusta vai te dar a possibilidade de fazer um scan e descobrir esses dados sensíveis e onde eles estão armazenados. Como você protegerá algo sem saber onde está armazenado? Isso implica que o seu DLP tem a capacidade de descobrir seus dados, para que não aconteça um leque de visibilidade, já que você não consegue proteger o que você não sabe que armazena. Indo para o segundo tópico, você precisa avaliar os seus riscos. Você não pode estar completamente protegido sem saber o que tem armazenado. Como você só se protege se não sabe o que é sensível e onde ele está armazenado? Classifique e catalogue os seus dados. Depois de entender onde seus dados sensíveis estão e o que você deve considerar sensível no seu ambiente, é extremamente importante que você consiga catalogar esses dados. Apresentar os dados sensíveis a uma categoria de risco vai facilitar a operação com eles, aumentar a facilidade de seu encontro e garantir a sua integridade, além de economizar esforços na hora de proteger certos níveis de dados, né? Já que você pode focar os seus esforços em vazamentos específicos de dados de mais ou menores riscos. Então, você precisa entender sobre a classificação de risco dos seus dados. A classificação de dados e a prevenção de vazamento andam de mão dadas. Então, por que classificar os seus dados? Pela capacidade de facilitar a identificação de informações sensíveis, o que vai possibilitar uma diminuição de danos e categorizar a importância no tempo de resposta a certos alertas. Quanto ao vazamento de dados críticos, economizando os esforços do seu time de segurança após um vazamento ou intensificando quando o alerta será de categoria grave, como eu disse. Então, aqui uma forma de classificação de dados. Você pode fazer isso de forma manual ou com fortes ferramentas DLP robustas, que te permite essa classificação de forma automática. Então, precisamos entender, por exemplo, que dados de baixa sensibilidade podem ser de classificação pública. Um exemplo desse dado são páginas web, blogs e informações empresariais de contato, ou dados de média sensibilidade, que são de classificação privada ou interna, que são exemplos de política de informação da empresa, documentos internos, correspondência, e também existem dados de alta sensibilidade, que já são de classificação restrita. Exemplos desses dados são informações pessoais identificáveis, números de cartão de crédito, informações médicas. Toda essa classificação de dados vai te possibilitar uma ação mais eficaz e efetiva no momento de um data breach. Então, vai economizar seus esforços, vai te possibilitar criar maneiras de proteger seu ambiente mais rapidamente. Por isso a importância da classificação de dados. Então, após esses passos, é importante que seja criado um contínuo monitoramento do seu ambiente. A criação de um espaço seguro está na continuidade quanto à segurança. Movimentação suspeitas de arquivos de alto risco, ações de copia e cola de informações de arquivo de alto risco, devem ter a possibilidade de monitoramento e acionamento de alertas em caso necessário. Caso esse passo esteja em conformidade, ações que poderiam trazer perigo à empresa podem ser paradas, como, por exemplo, a existência de picos de movimentação em arquivos que poderiam identificar um ransomware, por exemplo. Com uma ferramenta robusta de DLP, você consegue, de segurança de dados, você consegue parar esses picos, né? Você consegue, por exemplo, criar um script que, no momento que aconteça esses picos de movimentação, derrube todo o ambiente e pare a movimentação, né? Se interrompendo um possível ataque de ransomware. Assim como também averiguar o uso de dispositivos USB no seu ambiente, saber o que sai e o que entra pelo dispositivo USB. Proibir que dispositivos USB executem ações dentro das suas máquinas. Com esses passos, você consegue atingir a completa proteção ao seu ambiente e aos seus dados. Então, todas essas necessidades precisam ser providas em uma só plataforma. Você precisa ser capaz de descobrir dados sensíveis, auditar as movimentações de dados e detectar os vazamentos de dados.
grande parte desses tópicos podem ser descobertos pela TORIA de forma a intensificar as suas análises preventivas ou reativas, podendo também facilitar a questão de verificação às normas de compliance. Então, com uma ferramenta robusta, novamente, de DLP, você consegue completar todo esse ciclo, né? Você pode descobrir dados sensíveis, você pode verificar onde estão essas movimentações nos dados, detectar vazamentos de dados, e isso tudo girando ao redor da segurança completa de dados sensíveis. Então, uma ferramenta robusta como o Data Security Plus vai te dar essa possibilidade. E, além disso, quais pontos uma organização deve levar em conta na hora de escolher uma ferramenta de DLP, né? Então, aqui nós trouxemos alguns pontos importantes, tirando esses que o João acabou de mostrar para vocês. E esses pontos são o tamanho da empresa. Então, é importante que a organização entenda o tamanho da sua empresa e a quantidade de dados que são armazenados ali dentro, né? Porque não, existem ferramentas muito abrangentes, porém que não vão suprir a sua necessidade específica ali dentro da segurança desses dados. Então, é importante entender o tamanho da sua organização e a quantidade de dados que ela armazena, os softwares já existentes, porque nós sabemos que existem softwares que precisam se integrar entre si. Esse é um dos grandes diferenciais da Managed Engine, onde as nossas soluções são integráveis entre si, né? Então, é importante você entender quais softwares você já tem na sua organização, além de, claro, as necessidades internas da sua empresa. Quais são as dores que você sente, né, dentro da sua organização? Quais são os pontos críticos que você identificou ali dentro? E, claro, tem que entender os recursos que serão necessários para operar as ferramentas de DLP que já existem no mercado, né? Seja em funcionários capacitados, em treinamento. Então, é extremamente importante também escolher uma ferramenta e uma empresa que consiga te fornecer esse suporte. E uma ferramenta completa e robusta de DLP vai te garantir que todos aqueles níveis de proteção e todos aqueles níveis de necessidade sejam atendidos, né? Isso vai suprir as deficiências dentro do seu ambiente. Então, é necessário identificar os dados que necessitam de segurança. Então, uma ferramenta de DLP, ela precisa te auxiliar encontrar esses dados. Então, ela vai fazer uma varredura ali no seu ambiente, vai identificar todos esses dados sensíveis e que necessitam de segurança. Outro ponto importante, uma ferramenta de DLP precisa ter essa flexibilidade de políticas de DLP que são fornecidas, né? Então, as políticas do seu ambiente e, claro, as ferramentas de DLP e a ferramenta que nós vamos mostrar daqui a pouquinho da Managed Engine é capaz de nativamente prover isso para a sua organização. O valor também que você vai gastar deve ser levado em conta, é claro. E, como eu disse anteriormente, é importante checar e garantir que o fornecedor te oferece treinamento, suporte e adaptação dessa ferramenta dentro da sua organização. E, quanto a isso, a Managed Engine pode te auxiliar de ponta a ponta para implementar essa ferramenta dentro do seu ambiente. Então, aqui estão algumas melhores práticas que podem ser apresentadas no seu ambiente quanto à implementação de um dispositivo de DLP, né? Você deve implementar a sua ferramenta de DLP em fases. Comece com o descobrimento de dados sensíveis e a sua classificação, né? Crie e ajuste e atualize sua postura de risco. Então, você deve conseguir, a partir do momento que você começa a implantar essa ferramenta de DLP, ajustar ela à forma que seu ambiente é gerido, né? A sua cultura organizacional. Então, registre todos os eventos identificados. Rode teste agentes como o agente do Endpoint DLP. Integre com o Cloud Access Security Broker. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta de segurança de dados completa e robusta, você consegue ter toda essa amplitude, né, quanto à proteção completa de dados. Você consegue tornar o seu ambiente quase infalível a vazamento de dados. Então, indo agora para uma demonstração sobre a ferramenta, no Data Security Plus, nós temos esses 5 módulos. Indo para o primeiro deles, temos esses 5 módulos, que é o File Auditing, o File Analysis, o Data Risk Assessment, o Data Leak Prevention e o Cloud Protection. Esses módulos vão te dar a possibilidade de um ambiente completamente seguro contra vazamento de dados, né, e a noção, a ciência de dados sensíveis e acesso a dados sensíveis, né? Então, indo para o File Auditing, ele vai ser um módulo que te permite ações de auditoria de arquivos no ambiente, como mudanças no ambiente,
mudança no ambiente, mudança nos donos do arquivo, mudança nos arquivos, além da criação de perfis de alertas e a possibilidade de tomada de ação após a realização de um alerta, né? Então, só um instante. A mudança de permissões no arquivo, nós podemos ver facilmente em Access Audit Reports. Podemos ver, por exemplo, permissões de segurança mudadas, arquivos deletados e sobrescritos, eventos de troca de nomes de arquivos, arquivos copiados. Tudo isso, nós temos essa gama de relatórios que vai possibilitar uma análise mais aprofundada sobre as ações de vazamentos de dados no seu ambiente, né? Além da clara possibilidade de configuração de alertas, onde, por exemplo, nós podemos criar alertas que nos identificarão e nos alertarão se houver mudança nos arquivos, né? Indo agora para o próximo, o File Analysis, ele é uma ferramenta que te permite identificar se você possui arquivos duplicados ou no seu ambiente, né? Você pode vir aqui, por exemplo, em Reports, Duplicate Files, com outra gama de relatórios, você consegue verificar vários tipos de ações, como, por exemplo, arquivos antigos, arquivos duplicados, arquivos que não foram modificados num período certo de tempo. E tudo isso pode ser exportado também. Além da possibilidade de criação de alertas de movimentação de arquivos, né? Então, você pode configurar alertas, fazer essa criação de alertas, e além da possibilidade da escolha de severidade desse alerta, você pode também incluir no critério do alerta uma resposta, que vai te possibilitar o envio do alerta numa visualização mais próxima a você, né, pelo seu e-mail. Ou uma ação após o alerta. Você pode dar um enable no script e criar um script para que ocorra uma ação após a realização desse alerta. Temos também o Risk Analysis. O Risk Analysis é onde você vai identificar e classificar os seus dados sensíveis, através de configurações de regras que serão identificados em scan. Então, a partir daqui, você pode criar scans e você pode configurar algumas alertas com uma diversa gama de regras built-in que já são pré-escritas no seu ambiente, né? Então, você pode configurar, adicionar essas rules e adicionar elas aos seus profiles de alertas. E sempre que rodar um scan no seu ambiente, esses alertas serão enviados até você, né? Então, você poderá entender onde estão os seus dados sensíveis. Você pode, por exemplo, criar um profile de alerta com uma regra ligada a LGPD. Ou, por exemplo, identificar padrões de CPF, criar uma regra que sempre que rode um scan no seu ambiente, você identifique padrões de CPF no seu ambiente, entende? Você também pode criar a sua própria regra para identificar algo que seja mais específico do seu ambiente, né? Temos também o endpoint da LP. O endpoint da LP, nós podemos criar diversas regras para diferentes endpoints, como, por exemplo, se alguém quiser extraviar um dado sensível, você poderia criar uma regra para impedir o envio desse dado por e-mail. Podemos também configurar regras mais específicas ainda, como a possibilidade de controle de dispositivos externos. Você pode criar um perfil de controle onde dispositivos USB apenas não possam, por exemplo, executar nada no seu ambiente, né? Como eu havia dito, que existe essa possibilidade. Você pode bloquear acesso a dispositivos USB, você pode bloquear o acesso de escrita e de leitura dos dispositivos USB. Assim como você consegue criar alertas de padrões de cópia e cola. Então, você consegue fazer esse monitoramento sobre o que tem sido copiado e colado no seu ambiente, entende? Indo agora para o Cloud Security, o Cloud Protection. O Cloud Protection é uma ferramenta mais completa ainda sobre ferramentas em nuvem. Então, a partir daqui, você pode bloquear, por exemplo, o upload e o download de informações em nuvens. Então, você pode, por exemplo, criar controles de File Upload Control, que apenas com um clique você pode escolher onde você deseja ou não deseja que as pessoas no seu ambiente possam
fazer o upload e o download de informações, né? Por exemplo, no Dropbox ou no Google Forms, podemos bloquear essas ações. Então, essa daqui é uma prévia sobre a ferramenta. Adoraria dar uma demo mais completa sobre as enormes possibilidades da ferramenta. Então, caso haja mais dúvida, deixe para a gente nos comentários ou mande um e-mail para nós no TecBR, que adoraria apresentar melhor sobre essa ferramenta para você. Pessoal, então, após essa demonstração do João, ficou alguma dúvida? Podem deixar aqui nos comentários, eu vou acompanhar, já estou de olho aqui. Se tiver qualquer dúvida, o João já consegue responder. Chegou uma pergunta aqui, João, que é: qual a diferença do DLP no Endpoint Central para o DLP do Data Security Plus? Então, a principal diferença entre os dois é que o Endpoint DLP no Endpoint Central está como um add-on. Então, enquanto no Data Security Plus, ele já é algo natural da ferramenta. Porém, também podemos dizer que enquanto o Endpoint Central tem um foco na gestão de endpoints, e como possível característica a prevenção de dados a partir do Endpoint DLP, o Data Security Plus, por sua vez, tem todo o seu foco voltado à proteção de dados e garantia contra o extravio de informações importantes. Certo, temos mais duas perguntas. Primeiro, como funciona o licenciamento? Bom, o licenciamento do DSP, o Data Security Plus, se deve por número de file server, workstation, memória e NetApp server. Então, as perguntas que você deve se fazer quando está pensando no licenciamento dele quantos servidores de arquivos do Windows devem ser auditados pelo File Audit? Quantos terabytes devem ser auditados pelo File Analysis? Quantas estações de trabalhos devem ser auditados pelo Endpoint DLP? E quantos terabytes podem ser auditados pelo Risk Analysis? Todas essas informações podem ser melhor respondidas com o envio de um e-mail para nós, entende? Então, nos mande um e-mail, agende a sua demonstração privada. A outra pergunta é parecida, porém, como posso adquirir essa solução, né? E também perguntou como é o licenciamento. Acredito que o João já tirou essa dúvida, mas como essa pessoa consegue adquirir a solução? João, quais são os passos? Os passos para adquirir essa solução seria, primeiramente, enviar um e-mail até nós. A Mari vai deixar um e-mail no chat. Podemos, com a chegada do e-mail até nós, podemos redigir um passo a passo sobre como adquirir essa ferramenta e dúvidas posteriores podem ser melhor tiradas nesse momento. Certo, eu deixei no chat o e-mail do nosso time técnico, né? Então, encaminhando um e-mail para eles, eles conseguem, inclusive, fazer uma demonstração ainda mais detalhada do produto. Temos mais uma pergunta, João, que é: consigo instalar em Linux? No momento, as soluções do Data Security Plus são voltadas ao ambiente Microsoft, né? Então, seria algo mais voltado ao Windows. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar. Aproveitem que é a chance de ter uma explicação direta aqui do nosso analista técnico. Certo, mais uma pergunta. Consigo usar a ferramenta para compliance com a LGPD? Sim, consegue sim. Naquela aba de criação de alertas do Risk Analysis, a possibilidade de regras que já tem, a gama de regras que já tem, existem regras que têm o padrão da LGPD, né, que possibilitam o seu encontro, né? Então, existe a possibilidade, sim, do encontro de conformidade com a compliance da LGPD. Certo, então, se não ficou mais nenhuma dúvida no momento, nós encerramos esse Masterclass por aqui, essa sessão focada em DLP, né? Se por acaso você ficou curioso para acompanhar as nossas outras sessões do Masterclass, é só acessar o nosso canal no YouTube, Managing Engine Brasil. Nós estamos postando todos os sábados, então todo sábado tem uma sessão nova de Masterclass, caso você não tenha conseguido acompanhar as nossas outras sessões, e para os outros domínios também. Então, todo sábado tem sessão nova postada lá no nosso canal. Pode acessar, assistir. Se por acaso surgir alguma dúvida posterior a esse Masterclass, só encaminhar um e-mail para esse e-mail que eu incluí aqui no chat, ou então entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, que a gente também consegue te auxiliar.
Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu espero que esse Masterclass tenha sanado todas as dúvidas e tenha explicado um pouquinho melhor sobre a nossa solução. Nos vemos na próxima. Semana que vem tem mais uma sessão de Masterclass, só ficar de olho nas nossas redes sociais, que você vai receber com certeza um alerta sobre isso. Obrigada, João, também pela companhia. Eu que agradeço por tudo. Espero que tenham cativado as pessoas quanto à segurança do Data Security Plus. E aguardo o e-mail de vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.